Boa noite a todos. Como é bom, meus irmãos, irmãs, em Cristo, estarmos reunidos em espírito, em pensamento, sentimento, com os nossos corações linkados, ligados à casa espírita, à casa de Leon Denis, que nos dá o suporte de fé, de segurança, sobretudo de paz e equilíbrio, para que possamos, nesta ligação magnética, né? Movimento magnético que estamos fazendo, podermos refletir em torno do Evangelho, com a doutrina espírita, buscando então a segurança, o equilíbrio e a paz nestes momentos de confinamento que estamos vivendo, né? Sentindo a saudade da presença física, e quando então nos encontramos aqui pela rede mundial, né? Nos colocando uns de frente aos outros, percebendo as imagens e, ao mesmo tempo, irradiando dos nossos corações o desejo de estarmos juntos, nos fazemos juntos, presentes em espírito, amparados nas bênçãos dos irmãos amados da casa de Leon Denis, a nossa casa espírita. Então, buscando pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o farol, a luz, a nos iluminar, a nos fortalecer neste estudo com o qual somos brindados hoje, com os irmãos maiores. Como a Lucy nos trouxe, então, o nosso tema é do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, uma mensagem de Santo Agostinho, como ela já nos colocou aqui, e já nos deu a sugestão de leitura, né? E é uma mensagem muito bonita, muito completa, muito interessante, que Santo Agostinho nos traz. Que Deus nos abençoe nesses estudos, neste estudo e nestas reflexões de hoje. Quando nós pensamos na ingratidão, né? É um tema assim, muito forte, muito oportuno, muito atual também. Nós lembramos, ou por conhecer, ou por ter alguma noção, alguma ideia de fatos já que nos foram trazidos, né? Daqueles de que em seus ambientes familiares tem a ovelha negra, né? A ovelha negra da família, que muitos falam, ou até os déspotas das famílias, os tiranos domésticos, né? E muitos de nós sabemos que nesta terra ainda existem, né? Inclusive há uma mensagem do Espírito Lázaro no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, que fala da afabilidade, a doçura, que traz reflexões em torno desta falsa bonomia, né? Com a qual muitos de nós nos relacionamos e que no ambiente familiar alguns são verdadeiros déspotas e tiranos, fazendo sofrer aqueles com os quais convivem. E isso não deixa de ser, na nossa reflexão de hoje, um chamado, né, à ideia da ingratidão, que muitos de nós percebemos, vemos ou sabemos que existe neste mundo. A ingratidão de filhos, de pais, de maridos, de esposa, né? Na realidade, de irmãos em humanidade. E tendo como luz, como tema central, como foco, a lei, que para nós lei e bênção, né, que é a reencarnação, nós observamos a nossa ingratidão em muitas situações de convívio em nossos lares, por prodigalizarmos, desperdiçarmos o amor e os bens com os quais, recursos materiais com os quais somos abraçados por aqueles que nos recebem no âmbito, no núcleo, no ambiente familiar. Também ignoramos, nessa nossa ingratidão, o preparo que
estes que nos acolhem, nos recebem seu amor nos núcleos familiares, tiveram antes de reencarnar, estudando, trabalhando e, principalmente, planejando a vinda encarnatória, né? O projeto, o processo encarnatório que viveriam naquela ambiência familiar. Isto foi planejado, isto foi aceito, isto foi acordado com aqueles que nos receberam e conosco mesmos. E também ignoramos a lei de causa e efeito, né? Muitas vezes, não entendendo que a vida em comum no núcleo familiar é, é, é oportunidade de ajuste, de reajuste de atos falhos passados. E aí somos brindados na reencarnação com o núcleo familiar. Vivemos e integramos uma ambiência em que muitas vezes nos deparamos com antipatias, como diz Santo Agostinho, repulsas, e que são para nós, mais do que tudo, provas do coração. Porque vivenciarmos muitas vezes a antipatia, a repulsa, a rejeição no próprio núcleo familiar é o que mais nos dói, o que mais nos machuca. Então, por isso, Santo Agostinho chama de provas do coração. E aí, nesta vivência, nos núcleos familiares, nós podemos desenvolver laços espirituais, porque os laços espirituais são auridos, são amealhados aqui na Terra, na vida encarnatória. Nós conseguimos desenvolver isso pelo convívio em família. Kardec fala que, nesse capítulo 8, nesse capítulo 14 ainda, no item 8, ele diz assim, que os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então, percebemos aqui com Kardec que só depende de nós criarmos, pela vivência no núcleo familiar, com aqueles que muitas vezes rejeitamos ou temos repulsa, né? A oportunidade de firmarmos laços espirituais e levarmos daqui da Terra essas lembranças, essas saudades boas, essas lembranças das boas vivências, das simpatias, do prazer de estarmos juntos, de ouvirmos, sentirmos os pensamentos e os sentimentos desses com os quais convivemos para a vida espiritual. E aí traçarmos, delinearmos a ambiência espiritual que estaremos vivendo e convivendo com aqueles que já vivemos na vida na carne. Isto é bênção. Só cabe a nós primar por isto e desenvolver isto. Busquemos nos textos dos evangelhos algumas reflexões também em torno da ingratidão e da gratidão também. Jesus nos fala, por Mateus, no capítulo 11 de Mateus, nos versículos 11 e 13, né? Perdão, capítulo 15, versículos 11 e 13, a parábola do filho pródigo, que vai do versículo 11 ao 32, do capítulo 15 de Mateus. Então, ele nos diz que um pai tinha dois filhos, e o filho mais moço se dirigiu ao pai e disse, pai, dá-me a parte da herança que me toca. E o pai, então, reuniu os dois filhos e dividiu com eles os seus bens. O filho mais novo, alguns dias depois, ajuntando tudo o que ele dispunha, que ele tinha de herança e de bens, ele partiu para um país distante e lá dissipou toda a sua fortuna, vivendo dissolutamente, prodigamente. Gastou tudo. E aí, depois nós já conhecemos a parábola, né? Ele retorna e é recebido por um abraço, com festa, pelo seu pai.
mostrando Jesus para nós que a ambiência familiar é para nós ambiente de refazimento, ambiente em que nós somos acolhidos, amados, esperados, muitas vezes resgatados, muitas vezes sarados das nossas feridas. E mostra isso nessa parábola do filho pródigo. Mas o importante aí é o que Jesus nos traz logo nesse início, em que o filho ajuntou tudo que ele dispunha, tudo que ele recebeu, tudo que ele amealhou no núcleo familiar e gastou tudo, dissipou tudo, jogou tudo fora. E nós vemos muitas vezes o que chamam de ovelhas negras, né? Muitos indivíduos deixando os seus lares, as suas ambiências de segurança, de força, de paz, de equilíbrio, para se lançarem ao mundo, vivendo no fogo do mundo, a têmpera mais dura, a têmpera mais difícil, em que são forjados muitas vezes pela dor e pelo sofrimento, abrindo mão do carinho do próprio lar. No livro Jesus no Lar, no capítulo 2, A Escola das Almas, o espírito Neio Lúcio conta uma história em que Jesus, falando para a sogra de Pedro, né, a respeito do lar, da família, ele diz que o lar é a escola das almas, onde Deus, na sua sabedoria divina, abre o templo onde nós podemos desenvolver o entendimento da humanidade. Então, percebam aí o quanto é importante a nossa convivência família. Preceitos de humanidade, esses valores são aí adquiridos. É do núcleo familiar que surge a moralidade. É moralidade esta que vai permear o seio da própria sociedade. E muitas vezes nós abandonamos isso. Nessa história em que o espírito Neio Lúcio conta, Jesus faz uma comparação, pergunta à sogra de Simão o que ela faz com as lentilhas quando ela vai servir as lentilhas aos convidados, e ela diz: eu as levo ao fogo. E Jesus compara a ambiência familiar com o cadinho, a fervura, em que nós, lentilhas, estamos lá, nos acotovelando, nos roçando uns aos outros com as nossas diferenças, os nossos defeitos, ao ponto de, nesses atritos, a gente ir amolecendo, se suavizando e aceitando, suportando uns aos outros. Mas há também aquelas lentilhas que não amolecem. E Jesus pergunta, por Neio Lúcio, né, ele contando, o que faz com essas lentilhas que não amolecem? E ela diz, a sogra de Simão, eu as lanço fora, no monturo. Ou seja, muitas vezes, alguns filhos ingratos, pródigos do amor, se lançam fora do cadinho redentor, que é o ambiente familiar, da fervura do amor, e se lançam ao fogo destruidor, muitas vezes, do sofrimento, da luta do mundo. E retornam, muitas vezes, a maioria das vezes, como filhos pródigos. E o que acontece? Os pais, as mães, os irmãos, tios, avós, né? Ou seja, todo o ambiente familiar abraça-os, acolhe-os. Porque família é isso, meus irmãos. Família é amor, é carinho, é acolhimento, é, sobretudo, perdão, indulgência, entendimento. A despeito da ingratidão, não é? Outras passagens interessantes que podemos utilizar para as reflexões iniciais nos trazem informações sobre a gratidão. A primeira delas que podemos citar, muito conhecida, está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 20, em que ele fala da gratidão. Ele diz: rendei graças sem cessar por todas as coisas a Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem cessar.
por todas as coisas, sejamos gratos. Também, na primeira carta aos Tessalonicenses, também no capítulo 5, versículo 18, Paulo nos traz: em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é para vós a vontade de Deus em Jesus Cristo. Mostrando que também devemos dar graças a todo tempo, em qualquer situação. E também, no livro dos Salmos, a respeito da gratidão, nos traz uma informação muito importante no capítulo 7, no versículo 18, que diz assim: rendei graças ao Senhor por sua justiça e cantai glórias ao seu santo nome. Então aqui nós vemos que devemos dar graça por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que recebemos, sejam coisas boas ou ruins, seja a dor ou o amor que recebamos, louvemos e cantemos louvores e graças a Deus pelo que recebemos, porque é da justiça de Deus o que se nos faz em nossas vidas pela vontade suprema do Pai. É justiça pura, soberana. E a reencarnação é a manifestação dessa justiça do Pai para conosco. Muitas vezes, nós, filhos ingratos, não percebemos que as dores, as lutas, no cadinho santo redentor do lar, é a vontade de Deus se fazendo por nós, para nós, porque nós solicitamos esta experiência na carne. E então, meus irmãos, nosso objetivo aqui hoje é esse, é valorizar a vida, dando graças a Deus pelo mecanismo da reencarnação, que nos abre portas para o perdão e para o reajuste, o resgate de nossas dívidas nas bênçãos do núcleo familiar. Então, esse mecanismo da reencarnação é para nós bênção, dádiva de Deus, e nos dá a oportunidade da convivência em família, nos núcleos familiares. E esse texto de Santo Agostinho nos abre oportunidades para três reflexões, né? Três pontos importantes. O primeiro é falarmos um pouco da ingratidão. Santo Agostinho pontua logo no começo. Em segundo plano, fazermos algumas reflexões em torno da reencarnação como um instrumento, como um mecanismo que nos dá a oportunidade de vivenciarmos em família e buscarmos sempre, pela fé, pelo estudo, o entendimento de que é uma bênção estarmos reunidos de novo na carne, na ambiência familiar. E, em terceiro ponto, falarmos dos laços familiares, que é responsabilidade nossa e é muito importante para nós percebermos, visualizarmos que a vivência em família é a oportunidade que temos de desenvolver aqui na Terra os laços espirituais, as famílias espirituais, que estaremos atrelados, que vivenciaremos, que daremos continuidade na erraticidade. Então, meus irmãos, falando primeiramente da ingratidão, o Espírito Santo Agostinho, logo no início do tema, ele nos deixa uma frase assim: a ingratidão é um dos mais imediatos frutos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a ingratidão dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso, ou seja, um dos frutos mais imediatos do egoísmo. E dos filhos para com os pais é mais odioso, mais revoltante, mais inaceitável, mais reprovável. E ele nos traz a proposta de fazer a análise, nessa mensagem que ele traz, das causas e dos efeitos dessa ingratidão. Por que ela existe?
Por que que nós muitas vezes percebemos isso? Por que que nós muitas vezes não nos percebemos ingratos no ambiente familiar? Mesmo sendo, às vezes não nos percebemos. Não queremos nos perceber assim, né? E aí também as consequências, os efeitos disso, né? Que nós vamos falar. A ingratidão não só dos filhos para com os pais, mas também dos pais com os filhos. E Kardec trata no item 3 desse próprio capítulo 14, né? No último parágrafo, ele fala da ingratidão dos pais. E também vamos perceber que as nossas vidas estão interligadas. E por isso, muitas vezes, retornamos na mesma ambiência familiar, atraídos por essas oportunidades, né? Então, a primeira questão que Santo Agostinho nos coloca é que a ingratidão é fruto mais imediato do egoísmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, isso foi falado no sábado pelo Mário Cury, né? Também no mesmo capítulo, que fala do egoísmo, a mensagem de Emmanuel. Emmanuel fala que a nossa maior luta aqui na Terra para vencer o egoísmo, o nosso maior desafio é termos coragem. Coragem de enfrentar o egoísmo que nós temos em nós mesmos. Ou seja, coragem de lutar para vencer esse egoísmo. Coragem de vencermos a nós mesmos. Então, o primeiro passo é essa virilidade que nós temos que desenvolver. É esse ímpeto de ir adiante e de se enfrentar, nos enfrentarmos no nosso íntimo, encararmos o nosso íntimo e percebermos que somos, sim, muitas vezes ingratos, né? Então, encarando esse egoísmo, mas muitas vezes nós não fazemos isso, porque tendo essa coragem de enfrentar o egoísmo, nós vamos analisar, nós vamos parar e pensar em casa, no nosso ambiente, vamos analisar o ambiente que vivemos, um ambiente de conflito, de tumulto, aquela atmosfera conflitante, muitas vezes desesperadora, muitas vezes incômoda, né? A gente quer sair dali, a gente não quer ficar dentro de casa. Por isso está sendo para muitas pessoas difícil vivenciar esses momentos de confinamento, porque é a nossa prova, como Santo Agostinho colocou, a nossa prova do coração. E muitas vezes nós não fazemos isso. E por não fazermos isso, não analisarmos, não observarmos os nossos pensamentos, não observarmos os nossos sentimentos, e muitas vezes são pensamentos e sentimentos de repulsa, de afastamento, de evitar aqueles que se aproximam de nós, que querem nos abraçar, que querem nos agradar, e nós não queremos isso, nós evitamos isso. Às vezes, sem querer fazer isso, analisar, avaliar a nossa ambiência, nossos pensamentos e sentimentos, nós nos sentimos o quê? Injustiçados. E em nos sentindo injustiçados, aí nós criamos o quê? Nós é que criamos conflitos, maltratando-nos uns aos outros, enfrentando-nos, afrontando-nos uns aos outros. Nós prodigalizamos e pilhamos bens comuns que temos para uso comum e muitas vezes recursos necessários, essenciais da vida em família. Gastamos isso desordenadamente, sem observar que os outros estão, da próprio lar, da própria família, estão se esforçando para obter aqueles recursos e nós não damos a mínima consideração e gastamos, destruímos, pilhamos, prodigalizamos, né? Não respeitamos o esforço do outro para adquirir aquele bem. E também abandonamos muitas vezes, como a lentilha que endureceu, né? E não se acomodou, abandonamos, desistimos da ambiência familiar, do núcleo familiar. Como? Indo para outras paragens, tentar a vida. E aí nós abandonamos o quê?
a cumplicidade da vida em família. Que os cúmplices, aqueles que vivem no nosso núcleo familiar, muitas vezes são os nossos credores, mas muitas vezes, na maioria, né, que também são credores, mas muitas vezes são benfeitores. Aqueles que estão nos ajudando a nos resgatar, a nos reerguermos, a nos percebermos, a nos conhecermos. Abandonamos isso. Isso é ingratidão. E Santo Agostinho diz que isso acontece por uma causa. Qual é a causa? Dores, males, misérias que causamos. Sofrimentos e misérias que causamos em outras ocasiões, em outras vidas. Misérias porque expoliamos recursos no passado, deixando pessoas, muitas vezes, que amamos na pobreza. Sofrimentos porque, muitas vezes, fomos criminosos em relação a essas pessoas. Tiramos vidas, traímos, causamos injúrias, causamos calúnias. Então, essas são as causas que fazem com que voltemos e enfrentemos e estejamos nos deparando uns frente a frente, vivendo frente a frente no convívio, no núcleo familiar. E isso machuca, isso dói, isso exige resignação, aceitação, isso exige madureza de espírito, isso exige análise, isso exige coragem. E aí, nós vamos para as consequências, para os efeitos que Santo Agostinho nos mostra dessa ingratidão e disso tudo. O efeito que mais característicos que nós temos é o magnetismo. Nós criamos um ciclo de atração que reiteradamente nos lança, nos traz aquele núcleo familiar, aquela mesma ambiência, aquele mesmo convívio, fazendo com que voltemos a viver juntos novamente. E muitas vezes esse magnetismo ele é odiento, ele é quase insuportável. E nos vemos muitas vezes nessas situações sem entender o porquê disso tudo. Estes são os efeitos das falhas outras que cometemos no passado em relação a estes que hoje nos amam, nos acolhem e nos recebem. E em relação aos pais, como nós já colocamos, como Kardec coloca no capítulo 14, item 3, né? E a ingratidão pode ser também dos pais? Nós vemos muitas vezes, na maioria das vezes, a ingratidão dos filhos. Mas a ingratidão dos pais? Os pais que menosprezam o seu dever de paternidade, de maternidade para com os filhos. E muitas vezes frustram a expectativa dos filhos, percebendo, vendo que não são o que eles esperavam que fossem aqueles pais. E cabe aos filhos julgar isso? Não, claro que não. Só a Deus cabe esse julgamento. E aos filhos cabe sim o dever de caridade, exercendo a indulgência, a compreensão e a resignação, aceitando que é para ser vivido aquele momento. Entendendo porque esse pai ou essa mãe que é ingrato são, em realidade, filhos do passado, que reencarnam como pais e mães para viver a sublimidade do amor e o entendimento do que é amar em realidade. E estão desenvolvendo, como o Dr. Herman coloca lá, que muitas vezes os pais, as mães que não entendem o dom da maternidade, são espíritos em seus primórdios reencarnatórios, ou então porque não desenvolveram a capacidade de doar-se ou de renunciar-se, de resignar. Então, essas são as questões. E não podemos esquecer também que nós temos as nossas vidas
interligadas. Uma encarnação ligada com a outra e muitas vezes uma encarnação ligada àquele núcleo familiar. E voltamos àqueles núcleos familiares, porque nós somos interdependentes, a maioria de nós que reencarnamos naquele núcleo familiar, naquele cadinho familiar, né? Nós somos interdependentes na caminhada evolutiva, precisamos uns dos outros. Criamos laços fluídicos magnéticos que nos atraem, que nos ligam, que nos enovelam, nos põem no mesmo casulo e a gente acaba vivenciando as experiências novamente, até que a gente se depure o suficiente, aprendamos a amar o suficiente e passamos a ter o prazer de estarmos juntos uns com os outros, seja na carne ou fora da terra. Então, esse é o apanhado, breve apanhado que nós podemos trazer, que Santo Agostinho nos traz, em relação à ingratidão, né? E tendo a reencarnação como um mecanismo para que isso ocorra, para que estejamos nessa ambiência familiar, falemos um pouquinho, né, da reencarnação. E há uma passagem de Paulo na primeira carta aos Coríntios, que alguns de nós conhecemos, né, que fala do corpo espiritual, está no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículos 42 a 44, em que Paulo nos diz assim: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. O que nós queremos trazer aqui nessa passagem de Paulo, que fala do corpo espiritual, são as três ambiências que ele coloca, né, em que o espírito é semeado e ele ressurge depois de ter sido plantado, semeado naquelas ambiências, ressurge livre, ressurge depurado em relação àquele ambiente ou aquelas necessidades que o ambiente trouxe. Então ele diz, semeado na corrupção, ressuscita, ressurge no mundo espiritual incorruptível. No desprezo, glorioso. Na fraqueza, vigoroso. Mostrando para nós que é necessário encarnar nos ambientes de luta, nos cadinhos redentores, para que nós nos enfrentemos aqueles com os quais temos um magnetismo odiento, e aí depuremos isso, e aqui vençamos essas provas do coração, e migrando novamente ao mundo espiritual, estejamos lá reluzentes, livres, conquistando daquela ambiência as virtudes. Então, é isso que nós temos como bênção na reencarnação. A reencarnação se fazendo como um mecanismo de ajustes, um instrumento da lei de Deus, da lei de causa e efeito. Na realidade, mostrando para nós o dever de caridade quando nós reencarnamos, pela possibilidade no exercício nestes núcleos familiares do esquecimento dos ultrajes e das injúrias que causamos e, sobretudo, principalmente, exercendo o perdão. E Santo Agostinho nos mostra também que é importantíssimo para nós entendermos que o grande papel da humanidade é a paternidade e a maternidade, porque nos traz o compromisso, a responsabilidade de educar os espíritos que estão sob a nossa responsabilidade, para que esses espíritos, em se depurando, em enxergando o que é o amor, possam se aproximar de Deus. É dever de pais e mães
aproximarem, pelo entendimento do amor e da moralidade, os seus filhos, aproximarem os seus filhos de Deus. E aí, há uma passagem muito importante no livro dos Provérbios, muito interessante, no capítulo 22, versículo 6 do livro dos Provérbios, que diz assim: ensina aos teus filhos o caminho que eles devem seguir, e quando eles crescerem, não se desviarão deles. Então, cabe a nós, desde cedo, mostrarmos o caminho reto, o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho da reciprocidade no amor. Cabe a nós, temos essa responsabilidade. Também há uma passagem importante no livro, interessante no livro Fonte Viva, capítulo 91, que fala dos problemas do amor, em que Emmanuel diz assim: instruamo-nos para conhecer, eduquemo-nos para discernir, mostrando quão é importante para nós darmos a instrução, ativarmos, avivarmos a necessidade de crescer em conhecimento, para que as crianças, os espíritos que estejam sob nossa responsabilidade, consigam desenvolver moralidade e passem a discernir, a perceber as suas responsabilidades no trabalho das virtudes que estão latentes em cada um de nós. Então, é responsabilidade nossa levar as criaturas que estão sob nossa responsabilidade para a instrução e para o discernimento, que cresçam em conhecimento e que cresçam em moralidade. É nosso dever como pais e como mães. No último item, então, no último ponto, é que Santo Agostinho nos faz referência aqui sobre os laços familiares. E há uma passagem muito importante, interessante, né, também, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 4, em que Paulo se refere à família e ao compromisso, à responsabilidade que nós temos com os nossos pais, estes pais que nos trazem ensinos, que nos trazem conhecimento, que nos trazem moralidade. Então, Paulo diz assim a Timóteo: aprendei primeiro a exercer a piedade com sua própria família e a retribuir aos pais tudo o que deles receberam, porque isto é bom e agradável a Deus. Então, mostra que a responsabilidade nossa é compromisso nosso, filhos, por piedade filial, agradecermos sempre e retribuir aos pais o que deles nós recebemos. Não por obrigação, mas por gratidão. E então, a questão em relação aos laços familiares, nós levantamos a necessidade da vida social. Kardec pergunta aos espíritos na questão 766 se a vida social está na natureza. E os espíritos respondem, obviamente que sim, porque se não for assim, porque Deus daria ao homem o dom da palavra e outras faculdades para a vida de relação? Os homens, nós, fomos criados para viver em sociedade. Somos seres gregários, necessitamos uns do outros para o progresso. E mais ainda do que isso, né? Kardec pergunta para os espíritos na questão 775, o que aconteceria com a sociedade se nós relaxássemos os laços familiares? E os espíritos respondem: o recrudescimento do egoísmo. Olha só, voltando novamente ao egoísmo. A ingratidão surge do egoísmo, né? E se nós relaxarmos os laços familiares, que é onde nós temos os conceitos de humanidade, né? É onde nós temos a ideia do que é ser humano, da nossa divindade, do nosso íntimo humano, esses primórdios de moralidade, ou seja, se relaxarmos isso, nós estaremos desenvolvendo o egoísmo, estaremos desrespeitando no íntimo da própria família aqueles que estão próximos. Como iremos respeitar
os próximos mais distantes. Então, o egoísmo cresceria ainda mais. E aí, nós vemos a questão dos laços espirituais, a importância de, vivendo em família, desenvolvermos os laços espirituais. Os laços espirituais são esses que nós levamos daqui da Terra, na vivência em família. Quando aprendemos a nos respeitar e a entender o que a família traz para nós de importante, das nossas lutas, quando evidenciam as lutas para nós e nós entendemos que são provas do coração. E aí desenvolvemos a capacidade de nos suportar, de nos amar, de nos entendermos, avaliando pensamentos, sentimentos, o ambiente, desconflitando o ambiente, pacificando-nos e pacificando o ambiente, nos melhorando e passando a ter o prazer de estarmos juntos. E daí para frente, levando isso para a vida na errática, na vida na erraticidade em espírito. Então, principalmente vivendo pela indulgência, pelo perdão, pela gratidão de estarmos naquele núcleo familiar, assim desenvolvemos laços espirituais. Já vamos encerrando, deixando como sugestão preceitos de condescendência, ou seja, de aprender a ceder, de aprender a nos resignarmos. Paulo, na carta aos Romanos, no tomo 6 da carta aos Romanos, tem alguns capítulos, capítulo 12 ao capítulo 15, que vão trazer lições sobre o bem comum, a caridade fraternal, o amor mútuo, o dever de tolerância e a condescendência mútua. Leiam, meus irmãos. Esses são exercícios para aqueles de nós que somos ingratos no ambiente familiar e não entendemos o que são as nossas realidades encarnatórias. Tomo 6, capítulo 12 a 15 da carta de Paulo aos Romanos trazem esses preceitos de condescendência. Então, meus irmãos, para encerrar, nós vamos deixar uma frase que é de Kardec. Essa frase está no capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e tem 8, que fala das aflições, né? Causas anteriores e das aflições, está nesse item 8. Então, o Kardec diz assim: rendamos graças a Deus que, em sua bondade, concede ao homem a bênção da reparação e não o condena irrevogavelmente em uma primeira falta. Ou seja, sempre Deus nos dá a oportunidade de retornarmos e repararmos o que causamos de males e dores do passado, independente se erramos numa primeira, numa segunda ou muitas vezes. Que Deus e Jesus abençoe e ilumine os nossos lares, os nossos cadinhos redentores. Muita paz a todos. Graças a Deus.